Boa noite, meus irmãos. Estamos de volta com os nossos vídeos, intitulado de A Loja Simbólica Vista por um Oficineiro. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Newton de Alcântara Filho. Eu sou mestre maçom da augusta e respeitável Loja Simbólica Jesus Cristo, número 1718, do Grande Oriente do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Eu fui iniciado há 38 anos e meio e fui instalado há 33 anos atrás. Dando prosseguimento, à nossa série de vídeos, em que eu faço questão de abordar tudo que diz respeito às nossas oficinas, ou seja, as nossas lojas simbólicas também. Por isso que eu me intitulo de oficineiro. Hoje eu queria falar de um assunto que são os nossos ditados populares, ou os nossos provérbios. E eu vou trazer esses ditados para dentro das nossas lojas. Porque os ditados populares, eles contêm muita sabedoria. Por quê? Porque eles são passados de geração em geração. Com certeza, a bisavó dos nossos avós já passavam esses ensinamentos. E eu me lembro da minha saudosa mãe, por exemplo, falando muito desses ditados para mim. E é tão interessante. Por que eles são sabedoria? Porque eles são vivência, É resultado de experiência de vida. E, mais uma vez, eu queria apenas mostrar para vocês que aqui um termo em latim, verum ipsum factum, tá certo? Que traduzindo para um português, uma tradução mais ou menos, a verdade é igual ao fato. Então, só pode dizer que sabe fazer quem fez. E, infelizmente, a gente vê muita gente falando do que não sabe. Hoje mesmo eu fui fazer uma pesquisa no YouTube e eu vi muita gente falando sobre maçonaria que nem maçom é. Eu vi padre falando sobre maçonaria, eu vi pastor falando sobre maçonaria, eu vi psicóloga falando sobre maçonaria. É inteligente, muito interessante. Muita gente falando de maçonaria que nem maçom é. Inclusive um ficou 6 meses na maçonaria e já fala sobre maçonaria como um profundo entendedor, já dando as definições dele e dizendo o que ele acha. Então, eu chamo isso de assanhamento, porque você só pode dizer que sabe aquilo que você fez, Mas não é fez em 6 meses, nem 1 ano, não. É com o passar dos anos que você vai poder realmente adquirir conhecimento e a sabedoria que a loja tem para te oferecer. Meus irmãos, então, hoje o nosso tema sobre os ditados, eu chamo de use a previsibilidade a seu favor. Porque muitas das coisas que acontecem na nossa vida, elas são previsíveis. Tem um grande escritor que ele diz o seguinte: na vida as coisas acontecem por 2 motivos, ou por acidente ou por previsibilidade. Acidente, você pode ter um acidente bom e um acidente ruim. Um acidente ruim, por exemplo, é você estava dentro de um prédio que caiu e você morreu. Então, esse foi um acidente muito ruim, porque ceifou a sua vida. Já um acidente positivo é você um dia salva uma pessoa na rua, ele é um idoso, você nem sabe quem ele é. Aí ele fica tão agradecido a você e ele é um multimilionário. A partir daquele dia, a sua vida será tranquila financeiramente para sempre, porque ele vai encaminhar a sua vida. Então, isso é um acidente positivo. Então, vamos lá ver os nossos ditados e como é que nós podemos associá-los na maçonaria. O primeiro é o seguinte: quem se junta se parece, e tem o outro que quer dizer a mesma coisa. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Meus irmãos, na vibração de pensamento, o positivo atrai o positivo e o negativo atrai o negativo.
Diferente da lei do magnetismo. Quando você pega dois ímãs, você não consegue juntar o negativo com o negativo. Por quê? É diferente. Negativo e positivo é que se atrai. Quando você coloca, os dois se juntam. Já na vibração de pensamento, e para o relacionamento, não, eu não vejo isso. Quando a pessoa é negativa, ela só vai trazer pessoas negativas para conviver com ela. Então, isso tem muito a ver com quem você vai escolher, com quem você vai andar. Então, você pode escolher, ou você vai andar com pessoas de caráter, pessoas virtuosas, inteligentes, pessoas educadas, com bom comportamento, ou você vai andar com um vaidoso, materialista, uma pessoa sem conteúdo, uma pessoa superficial, interesseira, aquela pessoa que só valoriza quem tem dinheiro, que tem boa posição na vida. Né? Então, voltando a falar, na vibração de pensamento, os iguais se atraem. Na lei do magnetismo, não. É negativo com positivo. Diferente se atrai. Então, esse é o primeiro ditado. E onde é que eu quero mostrar isso? E na maçonaria isso funciona? Claro que funciona. Eu, quando vejo uma pessoa que já não inspira confiança e vejo outras pessoas se juntando a elas, eu já sei que vai formar um grupo. E esse grupo vai ser uma corrente do mal na maçonaria. Uma corrente do mal na loja. Vai formar aquele grupo que ele, nada mais, nada menos, ele só objetiva a destruição, a desarmonia, a trazer baixaria para a loja, coisas que jamais se admitiriam numa loja maçônica. Um outro ditado é o seguinte: quem não planeja é planejado. Meus irmãos, tudo na vida você tem que ter uma estratégia. Seja no seu trabalho, seja na sua vida familiar, todo lugar você tem que ter uma estratégia, você tem que saber onde você está, saber as suas possibilidades e saber onde você quer alcançar. Aí vocês acham que numa loja maçônica não é a mesma coisa? Claro que sim, que é a mesma coisa. Então a loja maçônica, ela tem que ter uma estratégia. Os irmãos do quadro têm que se reunir e discutirem quais são os pontos fracos e quais são os pontos fortes. Aí a gente sabe que ponto forte a gente mantém ou aperfeiçoa. Ponto fraco a gente trabalha para sanar aqueles pontos fracos e torná-los fortes. É assim, não existe vitória, não existe sucesso por obra do acaso. Todo sucesso e toda vitória foi planejada, ela foi muito bem trabalhada. Tá? E dentro dessa mesma situação, que quem não planeja é planejado, tem uma outra também parecida, que é quem não sabe para onde ir, todos os caminhos levam ao lugar nenhum. Então, o Buda nos ensinava o caminho do meio, tá certo? Então, e a maçonaria tem também o seu caminho do meio. Os irmãos sabem disso, são as nossas marchas, né? Porque você marcha do Ocidente para o Oriente. E você vai pegar um eixo de progressão que ele está no sentido longitudinal do Ocidente para o Oriente. Porque é para onde nós marchamos, do Ocidente para o Oriente. Então a maçonaria te dá um caminho. Então você vai marchar no caminho que a maçonaria te dá. E esse caminho, como é que você vai marchar que a maçonaria nos ensina? Usando aqui, ó, o nosso esquadro em ângulo reto. Para quê? Você vai andar em retidão. Aí ela nos ensina esse aqui, ó, que é o nível, porque você é nivelado quando entra na maçonaria. Todo mundo passa a ser igual, todo mundo é maçom, tá certo? Esse é o nível. E você tem o compasso, para que você não dê passos grandes. Olha aqui, ó. Quando eu abro muito o compasso, ele perdeu a razão de ser. Então você tem que dar passos menores, mas passos firmes, ó. Passos firmes. Então, vamos trabalhar bem com essas nossas ferramentas, nossos utensílios, e aqui finalmente nós temos um prumo, porque você não pode andar nem tombando para frente, nem para trás, nem para os lados, você tem que andar aprumado. E aprumado é o nivelamento do grande arquiteto do universo, você se apruma com ele, né? Porque segundo os livros esotéricos, toda a luz vem de cima, que é do grande arquiteto do universo, o nosso Criador e o incriado. E tem também um outro símbolo, que não está aqui no momento, mas é a peneira do grande arquiteto do universo. Por quê? Porque
essa não depende da gente. Ele é melhor, ele sabe tudo a nosso respeito. Então ele está sempre nos peneirando. Entendeu? Se você não merecer, você vai passar pelo furo da peneira e não vai ser aproveitado. Você não vai ser uma pepita boa. Outra coisa, santo de casa não faz milagre. Isso eu já vi muito na maçonaria também. O irmão, ele foi iniciado, ele tem a loja dele, tá certo? E quando ele é aprendiz, nós tratamos ele com todo carinho, com toda dedicação, tentamos de toda maneira agradá-lo e dar a ele todos os meios possíveis para que ele possa se evoluir maçonicamente. Mas não adianta. O coração dele não está na sua loja, o coração dele está em outros lugares. Não demora muito, esse irmão vai embora. Ele vai para outra loja ou vai para outros lugares atraídos por outros interesses. Por quê? Porque quem se junta se parece. E ele não está encontrando na loja simbólica os interesses dele, porque loja simbólica não adianta você ter interesse nem ambição pessoal, porque lá você não vai receber nada individualmente, você recebe como um todo. O sucesso não é seu, é da sua loja. Então, ele não se conforma com isso, ele quer outras coisas que nós vamos ver daqui para frente. Outra coisa, o pinto tem a pinta que o galo tem. Esse é um ditado muito interessante, porque ele fala da sua gênese. E nós não conseguimos fugir da nossa gênese. Quem somos nós? Nós somos a herança genética dos nossos pais e dos nossos ancestrais. Nós somos a educação que nós recebemos, nós somos a formação religiosa que nós tivemos e nós somos influenciados também pela nossa formação profissional. Isso somos nós. E depois que você vem para a maçonaria, você vai ter um melhor aperfeiçoamento ainda como ser humano, muito maior, porque a loja simbólica vai te dar todas essas possibilidades. Então não adianta você achar que aquela pessoa que não teve uma educação de base vai ser um adulto educado, vai ter problemas. Ele vai passar por todo um processo e vai ter como se estivesse voltando lá para a infância para aprender o básico da educação. E por que nós temos hoje tantos problemas no Brasil? Porque está faltando valores no nosso país. E esses valores não podem ser deixados de lado, eles têm que ser sempre observados. Muito come o tolo e mais tolo quem o dá. Meu irmão, isso era um ditado que minha mãe falava muito para mim. Muito come o tolo e mais tolo quem o dá. Então, você não tem que dar muito para o tolo. Você tem que dar para as pessoas aquilo que elas tiverem merecimento e elas fizeram por onde? Tiveram esforço e se prepararam para aquilo. Outra coisa, farinha pouco, meu pirão primeiro. Isso é um ditado de muita sabedoria. Não adianta você achar que aquela pessoa ela está tomando conta daquilo ali e ela vai depois dar o melhor para os outros. Não, ela vai ficar com o melhor para ela. Tanto é que eu queria até aproveitar esse vídeo para alertar o seguinte. Essa coisa de recrutar candidato pela internet, não vamos ser tão inocentes assim de que os candidatos que vão ser recrutados, os melhores vão ser distribuídos para as lojas. Será? Será que ninguém vai se aproveitar disso? Entendeu? Quem vai controlar isso? Né? Vamos pensar nisso. Por quê? Porque o recrutamento de candidato é objetivo de uma loja, é prerrogativa da loja simbólica, não é de lugar nenhum. Então, nós estamos abrindo mão de prerrogativa de loja, tá certo? A ocasião faz o ladrão. Isso também minha mãe falava para mim desde pequeno. E é claro que isso também tem grande sabedoria, porque você tem que saber quem você vai colocar em determinado cargo, entendeu? E se ele preenche os tais requisitos. Por exemplo, quem nós vamos colocar para ser o tesoureiro da nossa loja? Você vai colocar um irmão que está passando por necessidade financeira para ser o tesoureiro da loja? Eu acho que isso não é inteligente, né? Então a gente tem... E outra coisa, e a ocasião faz o ladrão também está nos dizendo o seguinte: todo mundo tem que ser fiscalizado. E ninguém tem que ficar ofendido porque está sendo fiscalizado, não. Isso faz parte da vida. Todo mundo tem que prestar conta do que faz. Outra coisa, para o bom entendedor, meia palavra basta. Isso também eu posso associar a um outro ditado, porque o homem é o senhor do que pensa e é escravo do que diz. Então, muito cuidado quando você for falar, tá certo? Então, a maçonaria espera que os maçons
eles desenvolvam uma oratória sabendo o seguinte, que ele tem que ter capacidade de síntese e ele tem que ser claro, preciso e conciso. Aquele que fala demais, ele cansa todo mundo e ninguém aguenta. E eu tenho certeza que todo mundo já viu esse tipo de maçom em sua loja. Aquele que fala demais e esquece que o tempo está correndo e que tem que dar oportunidade para todos. Um outro ditado assim, cada macaco no seu galho. Esse eu entendo da seguinte maneira, não se arvore em fazer aquilo que você não sabe nem nunca fez, tá certo? Procure sempre fazer aquilo que você sabe que você fez, porque senão vai dar problema. Então, esse também eu digo para os futuros veneráveis, cada macaco no seu galho significa também o seguinte, coloque sempre o homem certo no lugar certo para aquele cargo, tá certo? Então você tem que saber quais os critérios para a escolha desses oficiais. Nem tudo que reluz é ouro. Esse eu vou até repetir, porque eu acho ele muito importante, meus irmãos. Nem tudo que reluz é ouro. Eu gostaria que muito maçom prestasse atenção nisso. Vou repetir. Nem tudo que reluz é ouro. Porque esse é o ditado que é para alertar ao vaidoso. E eu observo o seguinte, tem muito maçom que ele está muito preocupado naquilo que é bonito, que reluz, que tem dourados, que tem alfaias, que tem capas maravilhosas, chapéus bonitos, entendeu? E a pessoa anda como se estivesse andando nas nuvens. Mas aí a gente vai ver de novo lá que nem tudo que reluz é ouro. Sabe por quê? Porque isso não é ouro. O ouro é o que está dentro do nosso sentimento, do nosso coração. Então, na maçonaria, o progresso não é esse, o progresso é interior. É você melhorar como pessoa, melhorar como ser humano. É você, cada vez mais, ter consciência do que você vem fazer nesse plano terreno e que você tem que ajudar o próximo. Isso é que vale ouro. Agora, alfaias, medalhas, anéis, medalhas de peito, cheio de peito de medalha, isso nem tudo que reluz é ouro. Outra coisa também que eu acho que cai muito bem esse ditado para a nossa instituição é águas passadas não movem moinho. Meus irmãos, nós não podemos viver do passado. O passado passou. O futuro a Deus pertence e nós temos o hoje, que é o presente. Não é à toa que cada dia que você vive, você está recebendo um presente do grande arquiteto do universo e já deve acordar rezando e agradecendo ele por mais um dia. Tá certo? Infelizmente, eu não vou entrar em detalhes, nem vou me aprofundar, mas tem muita gente na maçonaria e tem muita loja vivendo do passado. E nós temos que viver o presente, nós temos que ter a cada dia um novo objetivo. Porque quando o ser humano tem um objetivo, significa que ele está vivo, tá certo? Então você não se entregou. Meus irmãos, esses eram os nossos ditados que eu tinha para apresentar hoje no nosso vídeo, tá certo? Eu queria agradecer imensamente a atenção de todos. Gostaria de pedir aos nossos irmãos, se eles estão gostando, se vocês estão gostando dos nossos vídeos, divulguem eles, por favor. O meu objetivo é passar essas experiências todas que fui adquirindo ao longo dos anos para melhorar a nossa instituição. Nós precisamos melhorar. Nós merecemos lojas muito melhores e só depende de nós. Um tríplice fraternal abraço para todos os irmãos. Até a próxima.